Olá, estamos de volta em mais uma Ação e Reação nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. Hoje, há 23 anos atrás, o Brasil completou o seu quarto título mundial, foi tetracampeão nos Estados Unidos, né? No estado de Rose Bowl, lá em Los Angeles. Né? Então, os Estados Unidos, o Brasil de Romário, Bebeto, aquela seleção que para muitos, com Parreira, jogava retrancada e só dependia do Romário e Bebeto. Há 23 anos atrás, o Brasil conquistaria seu quarto título mundial. Também há 10 anos atrás, na data de hoje, tivemos aquele acidente com o avião da TAM, né, que pegou fogo, aquela coisa toda, né, com o avião da TAM. Bom, hoje, para debater vários assuntos, tem a crise da saúde da região, Rodolfo Amaral falando que existe uma carência de vagas na região, que o dinheiro que o governo do estado, 420 milhões que aplicou, teria sido menos, que hoje você tem uma hérnia, e de repente você vai operar, não te operam, e quando ela encarcerar, você vai na emergência e tem o risco de morrer. Temos notícias da violência da região, também temos notícia que vai aumentar o envio de 10 milhões para as secretarias de saúde, né? Mas desde que façam um trabalho. Eles não vão mandar os 10 milhões a mais sem trabalho. Os prefeitos das 9 regiões vão ter que sentar, discutir, apresentar um trabalho e eles mesmos repartir essas verbas, ou seja, fazer uma adequação. Para Santos 1,5 milhão, para Grande 1,5 milhão, Guarujá 1 milhão, São Vicente 2 ou vice-versa, entendeu? Realmente é essa questão, né? Bom, para discutir esses outros assuntos, nós temos a grata satisfação de receber hoje médico e diretor do Hospital de Imagens Multiimagens, José Carlos Clemente. Também o advogado, professor Vicente Cassione. Como hoje é dia 17, sem distinção nenhuma, começaremos pela esquerda. Então, Clemente, muito obrigado por ter aceito o convite. Está novamente na segunda-feira aqui no Ação e Reação. Obrigado, Filete, toda a sua equipe. É sempre um prazer estar aqui na segunda-feira, né? Parece que a gente já, no domingo, já fica preparado para a segunda-feira tão importante para discutir juntos, né? Na verdade, são os três que discutem esses assuntos, especialmente regionais, e você já fez uma prévia desses assuntos que a gente vai comemorar e comentar aqui, porque algumas coisas são positivas realmente, mas outras são negativas, e a gente vai ter que realmente citar isso com ênfase. Antes de falar dos assuntos negativos, essa semana foi meio complexa, né? Principalmente nos jornais de ontem, Jornal da Orla, Boqueirão, Tribuna, Diário do Litoral, Diário do ABC, notícias ruins, tanto no ponto de vista de Brasília quanto do Estado e tal. Falamos do Brasil, há 23 anos, que foi campeão para dar uma aliviada, né? Professor Cassione, tudo bem? Tudo bem, Filete, tudo bem, Clemente. Um prazer imenso estar mais uma vez aqui com todos e um carinho especial aos telespectadores. Acho que a notícia mais importante para a região, né, Clemente? Tirando de lado um pouco a violência, os esquemas de segurança que estão sendo montados, é a questão da saúde, né? Ontem, em todos os jornais da região, mostrou-se que Santos, a região da Baixada, tem um sistema pior que muitas cidades do Nordeste, né? O que chegou a dar um pouco de pânico. E o consultor Rodolfo Amaral, que já esteve nessa bancada aqui, ele questiona o repasse de dinheiro do Estado, dizendo que foi a menor, e também o Rodolfo Amaral questiona o sistema SUS, as emergências, cirurgias, enfim, né? Então, um questionamento bem pesado para a saúde da região, né? Tivemos uma notícia boa, que vai ter um aporte maior de verbas, mas também tivemos essa notícia que deixa, e os hospitais da região, que foram entrevistados, falando que o Estado é de calamidade. Quer dizer, talvez quem não precisa do sistema de saúde, de emergência, não perceba isso, né? Mas pessoas assim que precisam operar e ficam aguardando 20 dias, conforme nós temos, né? Então, o sistema emergencial realmente necessita de sair da UTI, né? Eu queria saudar o Rodolfo Amaral. Eu li aquela matéria com ênfase, com detalhe, e realmente eu tenho um apreço muito grande pelo Rodolfo Amaral, não apenas porque deu estatísticas confiáveis, ele não falou apenas, ele deu estatísticas que são bastante confiáveis, e ele, que é uma pessoa séria, trabalhou na Secretaria de Finanças de vários municípios aqui, é um profundo conhecedor. Então, eu realmente queria saudá-lo e, ao mesmo tempo, me endossar aquilo que ele falou. Essas verbas ou não chegam, ou elas chegam, mas não são distribuídas. A gente vê exemplo típico aqui,
com a própria Santa Casa. Sim, a Santa Casa está sempre brigando para receber uma verba que lhe é devida. Não é um adicional. Se fosse um adicional, você pode dizer, não, mas espera lá, você não tem direito, você está esperando o quê? Não, mas existe um atraso nos repasses para a própria Santa Casa, é referente ao município. Não sei se o Estado também não repassa para o município, mas às vezes a gente sabe que é repassado para o município, por sua vez o município não repassa para a Santa Casa, que é hoje, sabidamente, o hospital que atende não somente a grande parte do SUS da cidade, como também de outras regiões, já que tem alta complexidade ou média complexidade, e daí ela acaba atendendo outras regiões. Então, realmente, eu não vejo com muito otimismo diante dessa situação, porque realmente nós temos... Aliás, o Cassiano já tinha falado sobre isso, sobre mortalidade aqui infantil, sobre outros programas de saúde, que realmente ele já citou isso num dos programas nossos, que era o pior do Estado. E aí tem situações que é pior, inclusive, do país, né? Eu sei que o Quioro, de certa forma, colocou aí um senão. Eu acho que parte disso deve ser verdade mesmo, como a idade das pessoas aqui na região é maior do que a média de outras cidades, poderia estar alterando esses índices. Mas eu não acredito que seja tudo por conta disso. Eu acho que realmente existe uma falta de planejamento, né? uma falta de metas, de objetivos, e daí, seja em nível municipal, seja em nível estadual, já que o federal realmente reduziu o envio de verbas, eu acho que acaba complicando uma situação. Santos nem tanto, porque aproximadamente 70%, 72% das pessoas em Santos têm planos de saúde. Aí você vai lá para Cubatão, em torno de 40%. Mas a partir das duas, que são as grandes, em termos de ter um índice maior, aí você desce para São Vicente, Praia Grande, esse índice já cai aí na faixa dos 20, 20 e pouco. E quando você vai para Mongaguá, 10, 11%, só que tem plano de saúde, 90% é SUS. Aí você vai para Peruíbe, Itanhaém, uma pouca melhora em relação a isso. Vale do Ribeiro deve ser 5%. Pior ainda. Então, dessa forma, se não tiver verba, realmente é impossível trabalhar com decência e dar a essa população aquilo que ela merece, que seria uma agilidade, que é o que fala aí, uma agilidade, não apenas nas coisas de emergência, mas, sobretudo, nas eletivas que envolvem risco futuro. Cassione, o ex-ministro médico Arthur Quioro dos Reis, ele diz que essa estatística de mortalidade pode estar maior porque Santos é uma cidade que as pessoas escolhem para viver aqui quando se aposentam, uma cidade balneária, né? E com isso aumenta a taxa da idade de ouro e com isso o índice de mortalidade, a tendência é ser maior, porque as pessoas vêm e acabam, de uma certa maneira, indo por Oriente Eterno aqui. Primeiro, eu também quero dar um abraço caloroso no Rodolfo Amaral, que é um homem sério e é uma das poucas pessoas que detém o conhecimento a respeito das vísceras, das entranhas, dos bastidores, dos subterrâneos desta região, mas principalmente desta cidade. Grande figura, Rodolfo. Homem responsável, estudioso e tem que ser respeitado por todo mundo. Em segundo lugar, a despeito de eu ter um relacionamento de respeito em relação ao Quioro, e acho até que ele, quando ministro da Saúde, fez o que pôde, porque não depende do ministro, às vezes, resolver as coisas que têm que ser resolvidas, ele está cometendo um equívoco. Em primeiro lugar, esse dado é real. Muita gente vem, depois de se aposentar, viver em Santos. A cidade que tem uma grande parte da população na terceira idade, ou na quarta,
ou até na quinta. Mas o dado não é exclusivamente em relação aos mais velhos. Santos é recordista de câncer. E câncer não apenas nos idosos. É assustador o número de casos de câncer que estão acometendo, e o Clemente pode confirmar isso, pessoas na faixa de 30, 35, 40 anos de idade. Câncer de mama em moças de 30, 35, 40 anos de idade. Cânceres de todos os tipos. Porque nós vivemos numa região absolutamente insalubre, envenenada, uma região tóxica. E isto tem que ser levado em conta. A mortalidade, pega a necrologia, pega o obituário diário, você não tem só gente de 90 anos e 85 anos para cima morrendo, não. Todo dia você vê ali falecidos com 43, com 35, 52, 60 anos. Então não é bem essa história. Segundo lugar, nós somos o último lugar como região de todo o estado e um dos últimos do Brasil na questão de saúde. Então isso não é só gente de mais idade que veio morar aqui, não. Porque tem gente moça e tem gente de meia idade esperando às vezes 2, 3 anos. Eu fiquei estupefato de ver que tem gente que tem que esperar 3 anos para fazer uma cirurgia. 3 anos para fazer uma cirurgia. Então, o problema é muito mais sério. E eu vou dizer, plano de saúde, Clemente disse que aqui tem muita gente com plano de saúde. É verdade. É verdade. Mas plano de saúde que cobre aquilo que ele não pode deixar de cobrir, que é o que não é mais grave. Cobre o quebra-galho. Porque o plano de saúde, se você sair do trivial e precisar chegar em exames mais sofisticados, no atendimento de home care, se você precisar de um socorro em casos graves de saúde, os planos de saúde cometem homicídio. Você tem determinação judicial, a pessoa tem que ir à justiça, pagando o plano de saúde, tem que ir à justiça para pedir que um juiz determine que o plano de saúde atenda o usuário. Aí o juiz determina que ele atenda sob pena de pagar uma multa diária. E o plano de saúde continua a não cumprir a determinação judicial. E eu estou dando um exemplo aqui de um dos planos de saúde mais vergonhosos que tem em matéria de inadimplência de suas obrigações, que é Sul América. Vou repetir, Sul América. Esse plano de saúde só atende o feijão com arroz. Porque se você sair por um pouquinho diferente do cardápio, não atende, tem determinação judicial, ele não cumpre, tem multa aplicada, ele não paga, e a pessoa vai a óbito. No mínimo, você tem a desobediência à ordem judicial, que é crime. No mínimo, você tem a omissão de socorro. E se a pessoa, pela falta de atendimento, porque o plano se omitiu, vai a óbito, você tem caso de homicídio, sim. E isto fica por isso mesmo, porque a Agência Nacional de Saúde existe corrupta, como é corrupta a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, como é corrupta a Anatel, a Agência Nacional das Telecomunicações, essas agências reguladoras que são, na verdade, servis, capachos daqueles a quem elas têm que regular.
Então, estou dando um exemplo aqui de um plano de saúde que você tem que correr atrás dele, que é o Sul América. E que país é esse em que você, para ter um mínimo de atendimento, porque eles atendem o mínimo, e você paga uma fortuna por mês, tem os planos fazendo o que querem na cara do governo, na cara de todo mundo, e fica por isso mesmo. Pessoas em filas, pessoas em macas, como eu denunciei outro dia, um acidentado que ficou de meio-dia até as 8 horas da noite, numa maca do resgate, no pronto-socorro, depois foi para a UPA, aliás, na UPA ele ficou esse tempo todo, que nem raio-x funcionando tinha na UPA. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que ter uma obrigação de as prefeituras pendurarem na porta dos seus prédios, dos seus edifícios, um painel dizendo quanto a prefeitura está gastando por dia em cada coisa. Não tem aquele impostômetro que fica mostrando, girando? Tinha que dizer, prefeitura hoje fez tais e tais e tais pagamentos. Prefeitura recebeu hoje tanto, 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 tanto. E você tem aquilo exposto, público, como se fosse um edital público de moralização. Porque tem dinheiro que entra na prefeitura e você não sabe se ele vai para o quarto, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro andar, para o subsolo ou para onde ele vai. Ontem estavam dizendo que há filmagens na cidade de Santos, no centro histórico de Santos, filmagens que isto valoriza e traz renda para a cidade. Que renda? O centro histórico deteriorado como está e todo mundo já sabe disso. Então, a questão da saúde, hoje, na região, é uma indecência. Ela sempre foi ruim, mas hoje é uma indecência, porque nós só ocupamos os últimos lugares. E ainda vem o jornal da Orla, eu não sei de onde veio esse dado, do meu amigo Carpentieri, trazer uma notícia de que nós somos uma das 10 cidades mais seguras do estado de São Paulo. Bom, mas é isso que nós vemos na realidade? Pelos homicídios, pelas mortes, pelos assaltos, pelos roubos, pelos latrocínios, como uma das 10 cidades mais seguras do estado de São Paulo. Em Gozolândia, uma cidade que fica perto de Araçatuba, as pessoas dormem de janela aberta. Você vai a Santa Catarina, ninguém invade uma casa e faz ninguém refém. Isso em Florianópolis. Os habitantes de lá sabem disso. Então nós estamos mentindo para nós mesmos, enganando a nós mesmos. E a representação da região não tem força, com exceção do Spassoni, que faz um trabalhinho aqui e ali e tem se movimentado, e ele sozinho faz mais, ele como padre, faz muito mais do que o Papa. É o único caso de inversão de valores, entendeu? Então nós temos realmente que nos lamentar profundamente. Quando o Clemente diz assim, eu não sou tão otimista, eu digo eu sou tão pessimista que não consigo, por mais esforço que eu faça, ser otimista. Porque como é que você pode ser otimista com os dados que você tem, com a realidade que você tem? O Cassiano, você citou Gozolândia, tem uma outra cidade, modelo aí, é Mato Grosso, hein? Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, se chama Lucas do Rio Verde. É impecável, a maneira como funciona. São 3 empresários que pegaram a cidade, tipo Isso. 3 Armênio Mendes. Armênio, Cassione e Clemente pegaram a cidade lá e tudo é justificado, avenidas maravilhosas, tudo O asfalto funciona, dura 15 anos. Então. Não precisa explicar nada, né? Claro. O asfalto dura 15 anos. É que aqui o asfalto também, enferruja. também é lisinho, viu, Cassione? O asfalto é lisinho, não tem Ondulações e não tem buracos. ondulação. Todas as escolas públicas têm piscina.
Entendeu? Mas é que os donos, os empresários, eles devem ter propriedades lá e eles, em vez de se locupletar do dinheiro, eles valorizaram as propriedades deles, fazendo uma cidade melhor, né, Cassione? Então, se eu fazendo uma cidade melhor, valorizo o seu escritório, valorizo o Hospital do Clemente, valorizo a minha clínica, valorizo a casa do telespectador, não é isso? A gente devia poder trocar prefeito, dizer assim, que nem no futebol técnico. Esse prefeito não está funcionando, tira. Traz lá o de... Como é que é o nome que você falou, a cidade? Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Passa 3 meses aqui, dá um jeito aqui, né? Faz a prefeitura funcionar 3 meses, depois você volta para lá. Né? Dá uma ajudazinha. E é bom entender, o Filete fez uma consideração, mas é bom que o telespectador entenda que esses 3 empresários, eles não põem dinheiro deles na prefeitura, não. É uma prefeitura que funciona como qualquer prefeitura do país. Sim. A única coisa é que lá não tem corrupção. Claro. Corrupção, zero. Então o dinheiro que é arrecadado, ele é bem gerido por esses empresários que tem prefeito, sim, mas que, por outro lado, fiscalizam, e a própria população acabou incorporando isso. É a escola de melhor avaliação. Lá tem as escolas de melhor avaliação do Brasil. E o patrimônio desses prefeitos não aumenta milagrosamente, nem misteriosamente. Não é? Não, é coisa clara, é transparente. O salário ó. Mas esse salário ó faz milagres em algumas prefeituras. Em algumas prefeituras, os prefeitos têm um patrimônio que cresce. Tem fermento no salário de algumas prefeituras, entendeu? Faz o bolo crescer. Então é possível, sim, mesmo diante de uma crise, quando bem gerido, quando bem administrado uma cidade, ela ter frutos. Talvez, na época do crescimento econômico, ela tenha mais folga. Mas o fato é que ela funciona em qualquer época, Cassione, e sem déficit. Isso é importante passar isso para o nosso telespectador. Linha de morte. Tiroteios paralisam a linha vermelha no Rio, em vários momentos. Clima de guerra civil. Cassione, realmente o Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais lindos do mundo, né? Comparado com Paris, com outros, realmente a coisa está difícil por lá, hein? Está difícil por lá, mas por falar em Rio de Janeiro, eu prefiro falar de uma notícia que saiu ontem na Rede Record à noite, no programa Domingo Espetacular, mostrando as indecências da Rede Globo de televisão. Você vai ver que não vai ter repercussão. Vocês chegaram a ver, não? Não viram? Eu não vi. E praticamente ninguém viu. Eu vi na internet. O governo perdoou dos marinhos R$1 bilhão de tributos. Lava Jato dos marinhos, por que não? Os marinhos abriram firmas, empresas fantasmas, donos da Rede Globo, nas Ilhas Virgens, igual a mesma ilha do Maluf, a mesma ilha dos mensaleiros. Fizeram e desfizeram, estavam falindo, iam quebrar, e o Palocci, que ia abrir a boca, já não vai, parece, abrir, porque ia entregar a Globo. Então, quando a gente fala as coisas, não fala da boca para fora. Quando a gente diz que há um governo acima do governo, que há um governo que manda mais que o governo, que há um governo que põe governo e tira governo, e isso é chamado Rede Globo de televisão, o pessoal nem percebe, não dá bola para isso. E basta que tenha lá um programa de novela. Eu quero ver se tem um dos milionários funcionários, artistas, atores, atrizes, apresentadores, repórteres da Rede Globo de televisão que apontam o dedo 24 horas por dia para cima dos políticos, se agora, por uma questão de coerência, dizer assim: eu quero minha admissão, seu Marinho, eu vou embora daqui, o senhor é igual aos outros. Ninguém tem peito de falar. Ninguém tem peito de falar da Globo. Ninguém tem peito de falar dessas coisas. A Record, evidentemente, por interesses dela, concorrente, rival, mostrou uma parte desta bandalheira que foi feita para ajudar a Rede Globo de televisão. Receita Federal, decreto de anistia fiscal, especificamente para beneficiar
Até tem alguém que perguntou, escuta, você tem uma anistia fiscal, por que para a Globo ela pode deixar de pagar R$1 bilhão de reais? A história é a mesma dessas histórias dos políticos corruptos. E por que eu não tenho anistia no meu imposto de renda? Por que eu não tenho anistia em todos os casos de impostos que eu pago? Você, Clemente, você, Filete, e o senhor e a senhora telespectador. Que quem manda no Brasil, a gente sabe quem é o Plim Plim. Então, isso aqui não tem saída, quando eu digo há muito tempo que o Brasil acabou por isso. Como é que você pode acreditar na sinceridade de um jornalismo, de uma emissora, que por trás dos panos tem todos os seus interesses escusos, e é evidente que bate em Chico, quando quer, afaga Francisco, quando quer, dependendo dos seus interesses. Nós acreditamos porque somos idiotas, porque não prestamos atenção ou porque a informação não chega para a gente. Não é? Isso vale para município, para estado e vale para o governo federal em todos os níveis, mas vale para esses empresários que apontam o dedo para os outros e fazem a mesmíssima coisa que fazem os outros. Clemente, nome sujo em alta. Segundo o SPC, 64% dos consumidores de cartão que foram fazer compras em janeiro tiveram as suas compras recusadas por problemas com o serviço de proteção ao crédito. Claro. 64% praticamente 2/3, né? 2/3. Eu acho que tem vários aspectos aí envolvidos nisso, né? Você tem desemprego em alta hoje, 14,5 milhões de pessoas desempregadas, é um aspecto. Uma situação econômica sem perspectiva, e as pessoas se anteciparam a isso, é um outro aspecto. Aquelas que ainda estão empregadas, mas realmente não têm controle sobre aquilo que ganha, que eu acho que realmente é um aspecto complicado. E tem as pessoas que não ligam mesmo, como o Cassiano bem falou, já ninguém está ligando para nada mais, né? As pessoas também incorporaram esse negócio de se não der para pagar, tudo bem, ninguém paga nada nesse país mesmo. E eu estou falando isso, eu ouvi na minha clínica, de uma pessoa conhecida, ele tinha 2 televisões. Aí o cara falou, mas escuta, por que você vai comprar a 3ª televisão? Você já tem 2 televisões na sua casa? Se não der para pagar, dane-se. Não foi nem o termo que ele falou, mas claro. Dane-se. Quero nem saber. Depois, larga para lá mesmo, não acontece nada, acabou. Ou seja, as pessoas também, parte desses 64%, às vezes também não está nem ligando o que vai acontecer depois. Faz um monte de compra, depois fica 5 anos. Se der, eu pago, se não der, eu não pago, porque no Brasil não acontece nada. Depois de 5 anos, limpa meu nome. E acabou e está tudo bem. Bom, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida.
Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Olá pessoal, estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, com a presença do Dr. José Carlos Clemente e do Dr. Cassione, dia 17 de julho. Muitas perguntas. Uriel Vilas Boas, essa ida do pessoal a Brasília para cuidar de saúde, eu acho que foi produtiva. Por que não fazemos o mesmo com outras áreas, como segurança e etc., Clemente? Ele está se referindo à ida dos vereadores, deputados e secretários de saúde para Brasília para pedir mais verba para a saúde. Eu não sei se foi produtiva, porque esse negócio de verba também, a gente já comentou isso aí. O cara fala que vai dar verba, depois ele não manda a verba. Esse é o problema. E aí a justificativa é que está numa crise econômica. O Estado também não tem colaborado a contento. A gente fala sempre isso aqui. Como é que você pode ter uma região... e aí, pior, porque o Cassione considerou isso aí de uma maneira brilhante. Como é que você fala que Santos é, por exemplo, uma das melhores cidades do país para se viver? E olha o contraditório. Como é que ela é uma das melhores cidades do país para se viver e uma saúde no estado que está? Então é porque alguém não está enxergando direito que tem que corrigir essas coisas, né?
Então olha, eu acho importante, Uriel, que realmente todo mundo vá até Brasília pressionar, sim. Concordo contigo que tem que ser em outras áreas. Agora, tem que ter representatividade. Se não tiver, não vai, o Cassione acabou de falar também. Se não tiver guerreiros lá na frente, se tiver alguém que vai mesmo para conseguir e não para fazer pose, não vai conseguir ter verbas lá. Outra coisa é que nós temos poucos representantes, né? Nós não temos 3 representantes federal, estadual. Eu não tenho representante nenhum lá. Eu posso garantir a você que eu não tenho. Na verdade, a gente fala eleitos, né, Cassiano? Eleitos. Você pode comentar isso aí, mas eu acho que é realmente complicado. A gente não sabe o que é pior, né? Porque se você também não tem representantes, aí você não recebe, porque a região da Baixada Santista votou em muitas pessoas, como Celso Russomano, Tiririca, né, e outros candidatos aí e tal, nada contra os candidatos, mas e sim que não arrumaram R$1 de verba para a Baixada, né? Então, as emendas existem, né? Mas os deputados vão puxar a emenda para a sua região. Então, quanto menor a nossa representação, Cassione, também é pior, né? Porque, bem ou mal, o Beto e o Papa que receberam em Brasília a questão da saúde, tudo, é uma obrigação deles, evidente, mas se nós não temos deputados lá, fica pior ainda a situação. Só que eu acho que a baixa representatividade da Baixada é que é ruim. Nós devíamos ter 8 deputados lá, que, de repente, nós teríamos mais condição de ter mais verbas para cá. Nós já tivemos 7 deputados federais. O problema não é a quantidade, o problema é a qualidade. Sim. Porque a população precisa saber certas coisas que todo mundo fala, mas não explica. Emenda parlamentar não é mérito do deputado. Todos os deputados federais do Brasil, 513, têm, por ano, um limite, se não me engano, hoje, não sei quanto que está em 3 milhões ou coisa assim, para destinar emenda que ele pode fazer para onde ele quiser. Então, eu chego lá e digo assim, eu quero dar para a Casa da Vó Benedita, eu quero dar para o Mensageiros da Luz, eu quero dar para a Santa Casa. Eu pego aquela fatia que cabe a mim e eu destino para quem eu quiser. Então não é mérito. O deputado, ele tem toda vez, todo ano, ele tem uma fatia do orçamento para destinar as emendas com recursos para onde ele quiser. Claro que os deputados de fora, eleitos aqui, com votos daqui, mas que são sediados em outros lugares, Ribeirão Preto, Campinas, ele vai dar a emenda para o lugar onde ele tem mais votos, que é o lugar de origem dele, a base eleitoral dele. Então, quando se vota em candidato de fora, está se votando para reformar a casa do vizinho. Você pega um dinheirinho e dá para o vizinho reformar a casa dele, não a sua. Agora, o mérito do deputado não é dar uma parte daquilo que ele tem na emenda, que é merreca, que não resolve problema nenhum, nem de saúde, nem de coisa nenhuma. O mérito é o deputado ter o trânsito no governo, ter acesso aos ministérios, ter prestígio pessoal lá dentro, para dizer para o ministro, olha, eu preciso que seja feito assim, assim, assim para a minha região. Se o deputado tiver voz, se ele aparece, se ele tem prestígio, se ele é alto clero, ele consegue isso diretamente. É um adicional, né? Isso é que interessa, não é a emenda dele. Que é pequenininho. Porque eu mandei uma emenda para a Santa Casa, beneficência, isso é merreca. Isso a gente faz, manda para creche, manda assim. Tá aí o Calucho. O Lar das Moças Cegas, uma vez eu mandei uma parte da emenda para o Lar das Moças Cegas, fizeram uma maravilha lá. Tá certo? Sim. Mas isso não é mérito meu. O dinheiro estava na minha emenda. Eu dava para quem eu quisesse. Sim, mas se você tiver, igual o Santos, nós tínhamos que ter Cassione, mais outros deputados lá. Só nós temos 3 porque a gente vota em forasteiro. Aí beleza. Nada. Aí o que acontece? Esses 3 milhões e 200 poderiam ser 21 milhões.
É uma merreca, mas poderia ajudar algumas entidades. Como nós só temos 3 representantes, um mais ligado agora já e 2 aqui da cidade, aí as emendas vêm em menor número. E a gente tem menos chance de ter uma pessoa com essa representatividade que o senhor falou, prestígio e tal, né? Então, e quando o deputado vai para lá, ele briga com o governo, fica na oposição. Então ele fica na oposição, o que acontece? Ele e um poste têm a mesma utilidade em Brasília. Quanto eu fui criticado durante 4 anos, era todo dia na imprensa, na televisão, todo dia, falando, Cassione é vice-líder do governo do Lula, Cassione é vice-líder do governo do Lula, Cassione é vice-líder do governo... Eu não era petista, eu não era vice-líder do PT e nem era vice-líder do Lula. Eu era vice-líder do governo. E a custa de ser... E porque fui convidado com o argumento que o senhor vai trabalhar com a sua competência para o governo do seu país. Não queria ir no começo, ficou pensativo por causa desse... Claro, eu falei, eu sou seu inimigo. Ele falou, não, mas não é para mim que você vai trabalhar. Realmente, o que aconteceu? Só a perimetral, os 300 milhões que foram usados para a construção da perimetral, foi dinheiro que eu consegui com o governo direto. Se fosse oposição, não tinha perimetral aí. Se eu ficasse batendo no governo, fazia discurso contra o governo o tempo todo, e a cidade fica órfã. Ô Cassione, deixa eu aproveitar, complementar. Você falou aqui, isso na época que você perdeu a eleição para o PT, que você mesmo assim conseguiu um dinheiro... 5 milhões de 5 dólares. Milhões de dólares. Era o Serra, o ministro do Planejamento. Eu fui com o Davi Capistrano a Brasília. Levei o Davi comigo, que era o prefeito, que tinha ganho a eleição de mim. Pois é. E fiz o Serra dar 5 milhões para ele. 5 milhões. Para quê? 5 milhões de dólares, naquela altura. Para a construção da urbanização do dique da Vila Gilda. E hoje... Quantas casas construíram? Construíram 60 casas. Cada casa saiu quanto? Faz a conta, 5 milhões de dólares dividido por 60 casas. E agora nós 20 milhões. Preço do Taj Mahal da Índia. Saiu o preço. E hoje... Dava para fazer as pirâmides do Egito. 80 casas ou 60? Hã? 80 casas? 60 casas. 60. Cassione, Nossa. e hoje nós estamos com déficit de 18 mil moradias só em Santos. Sim, e temos palafitas, que 18 mil do moradias. tempo da pré-história. Então, todo mundo fala assim, a qualidade de vida em Santos é boa. Claro, para quem mora na orla, num bom apartamento, e tem água, esgoto, roupa lavada, tem condição para se sustentar bem, é uma qualidade de vida boa. Evidente que é. Agora, quantas milhares de pessoas moram nos diques do Sambaiatuba, Vila São José, Vila Gilda, Vila Telma, Vila dos Pescadores, morando em cima de estacas. Palafita E em cima do esgoto vivo. Alemoa, na época que nós fomos candidatos, em 2004, eu visitei cada favela dessa, entrando dentro. E na Alemoa, era um negócio incrível, isso que você falou. Tem lugar que não, eles faziam um buraco na madeira... Sim, exatamente. Para evacuar ali dentro da... Exatamente. Quer dizer, é uma coisa maluca, um cheiro horroroso. E contamina tudo, né, Clemente? Contamina tudo. A favela do Guarujá contamina as praias de Santos, a nossa favela contamina São Vicente contamina, quer dizer, nós somos irmãos siameses, né? Aqui abaixo da Santista. Bom, a Regina está mandando um abraço para todos, né? Falou que uma vez por semana é pouco com vocês 3. A atuação dos nossos vereadores, eles estão legislando e fiscalizando a atuação do prefeito de Santos? A Regina fazendo essa pergunta aí para o Cassione. Ali... Regina Lúcia Villani, um abraço para ela. Ali é um compadrio, como regra sempre foi, com uma ou outra exceção, é um compadrio. O vereador nunca fiscalizou o prefeito. A massa maior da vereança come na mão do prefeito. Isso a gente sabe, em todas as cidades, como regra do Brasil. Vive das migalhas que o prefeito dá. Não é? E então é assim. A gente sabe disso. Clemente, o Edson Taxista, programa top, parabéns.
com as grandes empresas e principalmente as empresas estrangeiras chegando com Uber 99, Santander e outros estão desempregando muitos seres humanos, substituindo por máquinas. Veículo autônomo. Tem uma empresa de segurança de prédios que está trabalhando somente com o sistema de monitoramento, onde uma sala tem um ser humano vigiando vários prédios, onde trabalhavam 20 vigias, estão substituindo apenas por várias câmeras e um vigia, que trabalha e recebe uma remuneração apenas. O que essa bancada pensa disso? É certo essas empresas chegarem e desempregar todo mundo, que já que o nosso sistema não é tão sólido assim? É o Edson Taxista. Nós já comentamos isso também, o Cassione também já comentou isso, porque aliás, nesse dia ele tinha acabado de chegar da França. Quer dizer assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. O Uber é uma realidade no mundo todo. Né? Eu fui pro exterior há pouco tempo atrás e eu percebi que ninguém pega táxi. Eu aluguei um carro, então não posso nem dizer porque eu não usei. Mas assim, as pessoas que estavam no meu hotel ali, que não tinham alugado o carro, todos pegavam Uber, ninguém pegava táxi. Como disse Clemente, Chile? Era no Chile, em Santiago. Quando eu fui para Cartagena das Índias também, ninguém pegava táxi, era tudo Uber. Por quê? Porque é metade, um terço do preço. Então, assim, são realidades, e eu não estou defendendo Uber, não, eu defendo que todas as coisas sejam regulamentadas. Mas são realidades que não dá para a gente ignorar. Eu acho que os próprios taxistas, muitas vezes têm razão de reclamar que não está regulamentado, que não paga imposto, que isso, aquilo. Mas é importante essa adaptação, porque existe, gozado, porque eu já vi aqui no Brasil, mas vi também lá em Santiago, o cara que é taxista e Uber. Ele faz as duas coisas. Se é conveniente, ele vai como taxista, senão ele vai como Uber. Em Curitiba eu peguei um que era taxista e uberista. Então. E ele falou que ia ser 99. Eu falei, mas por que isso? No dia de sábado e domingo eu chamo mais táxi. De manhã, numa região que eu fico, chamo mais Uber. Mas no centro de Curitiba eu chamo mais 99. Então depende do que eu estou, eu vou mudar a bandeira. Entendeu? Quer dizer, então essa coisa inteligente. Como diferencial, né? Aquele cara que põe, que te oferece alguma coisa no carro. Um jornal, um jornal. Chocolate. Eu vi um pessoal que estava com a gente lá, e eles iam visitar a Concha e Toro, e eles iam de Uber. E ele me contando depois que o cara ofereceu, você quer jornal, você quer alguma coisa especial, onde você quer parar, você quer fazer um lanche, assim, ou seja, algo que faz a diferença. Desce do carro para abrir a porta. Pois é. Bem trajado, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir essa modernidade, porque também na área de cada um, as coisas mudaram e vão continuar mudando. Mas é complicado também que o Uber não está pagando imposto para o Brasil e o taxista tem que, de uma certa maneira, tem que colocar o carro adesivado, tem que pagar taxas. Então a concorrência é meio desleal, né? Não, eu acho que tem que regularizar, né? Tem que regularizar, mas é gozado, porque o Uber de Santiago, na verdade, se reporta ao Uber do México. Não existe Uber Santiago. É tudo reportado ao México. Esse amigo meu que foi até na Conditora falou, não, como o trajeto era longo para ir, para voltar, esperou ele fazer a visita, voltou, falou para ele, não, aqui não tem nada, Santiago não, é tudo no México. Mas existe uma regulamentação, por hora está lá, então a gente nunca falou que não tem que regulamentar, o Cassione fala sempre isso, tem que regulamentar, porém tem que olhar que a evolução não tem volta. Como os robôs, na própria área médica, por exemplo, já tem robô hoje, como em serviço de limpeza fora do Brasil, tem robô, e isso é inevitável, as pessoas vão ter que se adaptar. Bom, Cassione, temos aqui algumas perguntas, né? O Alcino parabenizando o programa, né? O Neto perguntando, podemos ter Cassione como deputado na próxima eleição? Eu sempre digo uma frase que é a frase mais eloquente
que uma pessoa pode usar em determinados momentos. É uma frase que fica dentro de você e o som dela é o silêncio. Por que eu fico em silêncio? Porque eu sou um desiludido. Eu não tenho que esconder isso. A cidade de Santos e a região... A cidade de Santos, na candidatura a prefeito, me rejeitou 3 vezes. 3 não, 2, né? 3 vezes. Uma com o Armênio, uma com o Armênio. Uma com o Armênio, uma com o Matsutaro Uehara, que foi na primeira. A primeira com e uma que o meu vice era o Roni Dutra de Oliveira. Então, 3 vezes eu me candidatei. Eu perdi para o Davi Capistrano, eu perdi para o Beto Mansur e eu perdi para o Papa. Então eu perdi 3 eleições nas 3 vezes em que me candidatei. E me candidatei 4 vezes a deputado. Perdi 2. Então em 7 eu perdi 5 e consegui me eleger apenas 2 vezes. Teve gente que tentou a vida toda e nunca conseguiu, né? Bom, mas não é esse o problema. O problema é que quando você... Eu dou sempre essa imagem, eu faço sempre. O sujeito quer namorar aquela menina. Antigamente era assim, você queria namorar uma menina, antigamente. Hoje todo mundo fica, tal, aquele negócio. Naquele tempo você queria namorar. Hoje ela vai ficar para experimentar. Aí você mandava um bilhetinho, você fazia um verso, mandava um poema, mandava flores, e ela não te dava bola na primeira, não te dava bola na segunda, não te dava bola na terceira, não te dava bola na quarta. O que você tinha que fazer? Desistir. Você não era o homem da escolha dela. Ora, você se apresenta candidato, te chutam. Você se apresenta candidato, te chutam. Você se apresenta candidato, te chutam. Tem que ter vergonha na cara. Tem uma hora que você sabe que uma parte majoritária da cidade e da região não vão com a sua cara. Mas o Brasil mudou, né? Que porque aqui vota se vai com a cara ou não vai com a cara. Não é que o sujeito acha que você é competente ou incompetente. Ele não vai com a sua cara. Você é arrogante, você é antipático, você é carrancudo, você não dá sorrisinhos. Porque é muito fácil chegar na televisão e fazer assim, ó. Não é fácil? Olha como é fácil, ó. A gente fica simpático até, não fica? Fica. Para alguns, nem rindo, a gente fica, mas paciência. Então não adianta. Os candidatos já estão aí se apresentando e provavelmente vão ser eleitos, como sempre. Eu também compartilho disso. Às vezes, Filete, esse é o caso, é o meu caso, está sendo do Cassione. Você fica até com medo de se lançar, porque fica com medo de ter uma outra decepção. Né? Exatamente. Você fala, puxa vida, eu vou gastar meu tempo, afastar da família, dos amigos, do meu trabalho, tem prejuízo para o trabalho, a gente é bem sucedido, tem prejuízo. O Cassione largar o escritório dele, você tua clínica, eu largar minha clínica, é um prejuízo significativo. Eu nunca fui candidato, não sei, mas deve ser um prejuízo muito grande, porque claro que você tem que ir para a rua e quem vai ficar trabalhando no teu lugar, né? Você vai perder dinheiro com isso. E se você não for eleito ainda... Não é dinheiro, é o cliente, não é pelo dinheiro. Não é o cliente que vai embora e não volta, né? Ele vai na tua empresa, está desorganizado, ele não vai para outro lugar e fica, né? Exatamente. Esse é o problema. Mas eu não digo nem que pelo dinheiro, porque quem se dispõe, quem é bem sucedido, que é o nosso caso, e se dispõe para a política, não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Né? Eu realmente posso falar de cátedra, porque nós nos conhecemos muito bem, e ninguém aqui precisa de dinheiro. A gente já ganha mais do que precisa, então tem uma vida boa. É um sonho realmente de querer fazer alguma coisa pelo social. Né? E aí vem a frustração quando você perde. Não é nem pelo dinheiro que você perdeu por não estar na sua empresa, que de fato vai ocorrer. Mas é exatamente falar, puxa vida, eu estou de corpo e alma para isso. E não me reconhecem. E o camarada que é eleito está com outras intenções. Pô, é o cara que você sabe que não tem. Sim, muitas vezes o cara não tem uma profissão. Claro. Não tem nada.
e também não é nem um gestor, porque ele não tem nada para mostrar o que ele fez. Aí esse cara é eleito, aí você fala, caramba, pera lá, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou ser candidato? Eu tenho um sonho, mas como é que eu vou exercer esse sonho se não acreditam em mim, se não me dão essa oportunidade de mostrar? Né? Certamente a gente ia surpreender, porque... Teve uma campanha que eu disputei a eleição, o Clemente disputou também. Em 2004. 2004, não é? Estávamos ali, expondo as nossas ideias, mostrando o que nós queríamos fazer, etc, 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 etc. Ganhou o melhor. Mas, Cassione, o Brasil também está mudando, né? Porque hoje em dia eu acredito que as pessoas vão pensar melhor antes de votar. Eu não acredito. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas vão votar na coisa. Você vê o Bolsonaro, que hoje em dia está em alta e era um deputado que ficou 6 vezes ali e tal, mas não era tão conhecido quanto hoje. Mas por ele ser um cara que não tem nada contra o nome dele, não é sujo, muitas pessoas que não concordam com a ideia dele falam, puxa, mas ele é melhor que aquele outro que está cheio de... que está mais sujo que um pau de galinheiro, né? Aqui o Cavalcante está parabenizando o programa, o professor Cavalcante, que é personal trainer, a Nívia Amara, e perguntando para o Cassione. Pergunta para ele, porque com todas as boas vontades políticas chegamos nessas situações. É a situação de desconforto na economia, e se o medo não é a falta de confiança em nós mesmos? Não, eu não tenho medo de nada. Ele não falou de você, ele falou do país, né? Não, mas a falta de confiança... Quem é que tem falta de confiança? Os ladrões não têm falta de confiança, porque os que já foram pegos e fizeram com a maior coragem, suja, mas coragem, as sujeiras que fizeram. E enquanto isso, outros continuam fazendo. Você não se iluda. Não pensa que a moralidade baixou como uma aura em cima do Brasil, por causa que está todo mundo com medo das investigações, da mudança de mentalidade. Que mudança de mentalidade? O país tem um juiz num país inteiro, mexendo com isso. E a gente já nem sabe direito se esse juiz está bem intencionado de verdade, inteiramente. Um país que não existe homem de um livro só. Tem uma frase latina que diz, vou falar em português, temo o homem de um livro só. Aquele camarada que leu um único livro e fica citando onde ele vai a obra como se ele tivesse lido uma biblioteca inteira. A gente tem que ter medo quando num país você tem um delegado que vira o mocinho super-herói, um juiz que vira super-herói. Cadê os outros? Meu Deus. Mas tem outros, que não aparecem, né? Tem outros o quê? Você falou um negócio que eu achei muito oportuno, porque existe uma professora de redação aí, eu não vou citar, mas assim, ela é uma... Eu não acho que ela fez isso por mal, talvez as pessoas não estivessem bem preparadas, mas ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a única maneira que você vai impressionar o cara que vai ler sua redação, cita o Kant em todas elas. Então, quando você quer falar alguma coisa, o cara não vai nem saber quem é o Kant. Então você vai lá, segundo Kant, mas a minha opinião, quer dizer, para impressionar, né? É outro negócio. Que o Cassione acabou de falar. O cara de um livro só. Um livro só. O Rodinaldo Mesquita cantando, parafraseando Cazuza, que país é esse, né? Tivemos o Alcino, Passarinho, que está aqui nos nossos estúdios. Infelizmente temos que encerrar Grande o programa. Passarinho. Obrigado para o doutor Vicente Cassione, obrigado ao doutor Clemente. Um bom final de dia para vocês e com muita saúde. Até amanhã, se Deus quiser.